Laboratórios virtuais e tecnologias digitais na educação básica. Para falar sobre esses temas e outros mais relacionados com tecnologia na educação fundamental, eu vou receber hoje a professora Karen Iglesias. A Karen Iglesias é pedagoga com especialização em psicopedagogia institucional na UniASEV, mídias na educação na USP, design instrucional na Unifei, tecnologia da informação e da comunicação na educação básica pela UFJF, planejamento, implantação e gestão de EAD na Universidade Federal Fluminense, mestranda em educação pela Unisantos, professora de educação básica na rede pública municipal de Santos, São Paulo, professora no ensino superior na Universidade Católica de Santos. Ela atua na Secretaria de Educação de Santos como articuladora dos programas federais PAR4, Formação pela Escola, FNDE, Programa Inovação e Educação Conectada, e PDDE. Coordena o Polo Municipal da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e da Universidade Virtual de São Paulo, a Univesp de Santos. Então, em breve, a gente vai receber aqui a professora Karen. Ela deve estar aqui, já já ela vai entrar, né? Acabei de falar com ela no teste. Já chegou aqui. Então, professora Karen Iglesias entrando. Olá, tudo bem, Karen? Boa tarde, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu, nosso, né, de todos que estão acompanhando, recebê-lo. Obrigado por dedicar esse tempo aqui em plena sexta-feira para conversar com a gente. A professora Karen possui aí uma atuação muito forte em vários aspectos aí relacionados com a educação, né? Ela é professora do ensino da rede pública municipal, é professora do ensino superior, pesquisadora, coordena uma série de programas na Secretaria da Educação de Santos, consegue participar de vários eventos, porque eu a conheço dos eventos, né? Eu conheço a Karen de vários eventos aí, a gente acabou ficando amigo de tanto se encontrar aí nesses congressos e workshops, etc. Ela realmente, além de ser muito atuante, é muito participante e está sempre antenada, acompanhando tudo que está acontecendo, principalmente nas questões de tecnologia, né? Eu tenho um perfil mais de ensino superior, então eu tenho pouco conhecimento da educação básica, mas muita gente me pergunta, né, me procura para saber sobre o uso de tecnologia na educação, e aí eu tenho que recorrer aos amigos como a Karen para conseguir me ajudar a responder algumas questões. E hoje, então, vocês que estão nos acompanhando podem já colocar suas questões aí, tá? Porque a gente vai falar justamente sobre isso. O mote são os laboratórios virtuais, são os simuladores, né, que são disponíveis há muito tempo, né? Não é coisa nova, mas ainda são muito úteis e às vezes pouco conhecidos, né? Claro que existe uma tendência de esses laboratórios evoluírem para a realidade virtual, mas isso exige uma série de equipamentos, existem questões aí até que a gente pode discutir sobre uso por crianças desse tipo de equipamento, etc. Mas os laboratórios virtuais, mesmo sem ser de realidade virtual, são muito úteis e às vezes pouco utilizados, né? Então, como a professora Karen fez recentemente uma pesquisa, que ela já vai contar para a gente, sobre os principais laboratórios disponíveis, principalmente os gratuitos, mas ela fez pesquisa também sobre alguns pagos, né? Os principais. Inclusive, eu vou publicar, já está publicado, né, no meu blog, no blog Educação Sem Distância. Se você procurar por
Educação Sem Distância vai cair nesse blog. Tá? O jeito abreviado é E sem D, o sem de, no lugar do A do EAD, né? Então, em vez de EAD, E sem D, Educação Sem Distância abreviado, E sem D.org. Se você digitar ecemd.org, cai também no blog, mas eu criei um link direto para a live de hoje. Ele chama liverv.ecemd.org. Já já eu vou colocar aqui no comentário, tá? Live .ecemd, mas antes de eu colocar isso, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a professora Karen. Tá? Com essa trajetória que você tem, multidisciplinar e envolvendo vários níveis educacionais, eu queria que você contasse para a gente um pouco como que você vem percorrendo essa trajetória, tá? Como que você começou, como que você se interessou por tecnologia. Faça um resumo, então, da sua atuação em tecnologia na educação, e enquanto isso eu coloco aqui o link para quem quiser ver a postagem de hoje, preparada pela professora Karen, sobre simuladores. Bem, falar um pouquinho dessa minha trajetória. A minha trajetória é muito longa, porque ela inicia na infância. Mas eu vou tentar abreviar e ir já para o ensino médio. Eu fiz processamento de dados, depois fui fazer FATEC também, processamento de dados. Depois passei em engenharia mecatrônica na primeira turma da Poli, ainda era no Tiradentes. Uau! Aí fui fazer. Então, fui seguir um caminho mais na área de tecnologia. E fui mãe. Quando eu fui mãe, os olhares se voltaram mais à questão do ensino-aprendizagem, de como acontecia tudo isso. Então, foi quando, entrando nesta área, fiz magistério e pedagogia juntos, né, na tentativa de compreender mais este campo. Não era nem intenção atuar no campo, mas me encantei. Estando lá, entendi que as tecnologias poderiam possibilitar inúmeras formas de ativar metodologias e de contribuir com a aprendizagem dos alunos. Então, fui juntando, e aí, de uma maneira natural, as duas profissões acabaram se integrando, assumindo projetos dentro da Secretaria de Educação, mas fora isso, independente de estar lá, é um interesse e um amor muito pessoal. Então, por isso, estou sempre nos eventos, por isso estou sempre buscando, sempre tentando trazer alguma coisa nova, testar, né, junto com o que já existe, e estar verificando os resultados ali. E eles têm sido muito positivos. Então, nessas últimas 2 décadas, quase, são 18 anos, nesse caminhar das tecnologias junto com a educação. Neste sentido, a gente trabalhou bastante com a formação do PROINFO, então com as políticas públicas, tentando integrar as políticas públicas com aquilo que já fazíamos. A rede de São Paulo, a rede pública municipal de São Paulo, ela tem um repertório bastante grande nessa área, e Santos acompanhou muito de perto. E eu estou em Santos já há 15 anos, né, na rede pública municipal de Santos. Então, com um contato muito grande com quem fazia tecnologias na Prefeitura de São Paulo, né, que fazem parte também do CIAED, tal. Então a gente acaba que um impulsionando o outro e levando a ECA, a Escola do Futuro, também contribui muito com isso há muitos anos. Acho que assim, nos últimos anos que está um pouco mais distante da educação básica, mas sempre foi muito ativa na educação básica. No ensino superior, a minha história é um pouquinho mais curta, mas eu entrei já com o design instrucional. Eu fiz a especialização em design instrucional, entendendo, né, o designer como um planejamento pedagógico, algo muito mais profundo em termos de integrar tecnologias de uma maneira muito mais consciente à educação. E nesse sentido, fui gerente de plataformas do ambiente virtual Moodle, e o Moodle possibilita
tantas coisas, inúmeras coisas nesta área. Então, foi integrando conhecimentos das diversas formações, acho que é o correto, e não profissões. Fui programadora durante um tempo, trabalhei na Nossa, IBM, uau, alguns anos, né, na Itautec, produzi jogos para. Agora me fugiu o nome, mas era jogos para o Game Atari na ocasião. Então, assim, uau, são experiências que enriquecem no sentido de te impulsionar para a educação, porque acho que o maior desafio que eu tive durante toda a minha jornada profissional foi a educação e continua sendo, né? E ela impulsiona que você busque recursos de todas as outras áreas possíveis. Acho sim. que ela se alinha com tudo, né? Você é uma pessoa multidisciplinar mesmo, é um exemplo de multidisciplinaridade, e isso é cada vez mais importante, né? Não dá só para você ficar focado num tema, numa área só, principalmente sendo educador, né? E você não se contentando em dominar diversas áreas, tecnologia, etc., você atua também em vários níveis educacionais e tanto na frente de batalha como professora, como na Secretaria de Educação. Então, realmente, é um perfil incrível que eu admiro muito, viu? Muito legal essa sua trajetória. Parabéns. A gente precisa de Obrigada. mais professores assim, tá? Bom, É, eu queria perguntar, vamos direto a um tópico que é o título da live de hoje. Dá para a gente usar a realidade virtual com crianças? É uma pergunta que me fazem muito. sim, é possível. A gente tem um exemplo de uma escola de inglês, né? Eu não vou citar o nome, mas se vocês buscarem, ela é a pioneira no Brasil e ela monta histórias de imersão com crianças. Foi, a princípio era para adultos, mas as crianças começaram a se encantar, então eles começaram a produzir softwares, vídeo em 360, né, para o óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, e tem funcionado muito bem. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escola que integra, além de cursos de tecnologia, com esse curso de inglês, em Santos, na Ponta da Praia, ela existe, e tinham diversos pais ali dando depoimento de que os filhos fizeram anos de inglês, os filhos mais velho, o pai tinha uma senhora lá que tinha 2 filhos, o mais velho teve a oportunidade de fazer intercâmbio, e o mais novo, em 3 meses, estava no mesmo nível, em 3 meses fazendo o curso por imersão, estava no mesmo nível do mais velho, que tinha feito 7 anos de inglês, tinha ido fazer, né, o curso fora. Então, assim, as experiências, além de tudo, têm sido de um retorno bastante significativo. A questão toda é o investimento para isso, né? Não é um investimento tão barato, porque além do óculos, do software, necessita também que a cadeira ali seja apropriada, né, para que não haja nenhum acidente, que o Sim, espaço seja bem planejado. muito bem. Bom, é interessante porque ensino de línguas já tem esse conceito de aprendizagem por imersão, sem que seja por realidade virtual. É você ir até um país, viver durante um tempo dentro da cultura do país, e isso era chamado, e é chamado ainda, de curso de imersão, né? O interessante é que agora tem duas formas de imersão para ensino de inglês. A imersão é, no ambiente real, né, de você viajar, que tem um custo bem maior do que o que você citou, que é a imersão na realidade virtual. Por mais que Sim. tenha um custo, a realidade virtual é muitas vezes ordens de grandeza mais barata do que viagem e estadia no exterior. Hoje em dia, então, mais complicado ainda no período em que nós estamos. Então, a realidade virtual é realmente uma alternativa em que você pode aplicar o conceito de ensino de língua por imersão, porque quando o corpo todo está imerso no conteúdo que está sendo aprendido, a mente, o cérebro trabalha melhor aqueles conteúdos, né? Porque tem muita relação com emoção a aprendizagem também, né?
com aquilo que você sente. Então, o corpo sentindo junto com a mente, o aprendizado é maior, né? Não só para treinamentos daquelas habilidades corporais. Se bem que língua envolve também questões corporais, mas não físicas, né? Não de movimento do corpo. Agora, quando você está no ambiente virtual, você se movimenta, você fica muito mais entregue, muito mais engajado, né? Então é interessante saber que já existem escolas de inglês que estão usando a realidade virtual. E não há contraindicação para o uso, tempo de uso, coisas assim, cuidado. Bom, você já disse cuidado com o local, cadeira adequada, porque a pessoa pode se machucar, né? Certamente tem que ter uma supervisão de adultos, né? Quando a criança é muito pequena. Mas qual seria o limite de idade inferior em que se pode usar e o limite de tempo? Este espaço, ele foi todo adaptado mesmo, então ele tem até os aromas, é uma historinha infantil, no caso do adulto, é restaurante, você vai e faz o seu pedido, são espaços de uso comum do cotidiano, né, que são transformados em vídeos e você faz a imersão nesses espaços. No caso das crianças, são historinhas e elas fazem parte dos personagens. Elas conversam com os personagens, elas passam por espaços como a fábrica de chocolate, tal, e vem o aroma do chocolate. Então, todo o espaço é preparado para isso. Existe um monitor também lá. O tempo médio de uso por essas crianças, este não é um estudo, este é da escola. É um tempo médio de 40 minutos a 1 hora com crianças de 7 a 14 anos. Com crianças menores, o tempo máximo é de 15 minutos. Contudo, as crianças saem chorando porque quer permanecer, elas não querem sair. Né? Aí, se nós formos entrar nessa questão dos estudos, os estudos eles não trazem, não são todos para a mesma linha. Alguns dizem que você tem que computar, que é também o mesmo tempo que você computa para o castigo da criança, 1 minuto por idade, né? Então, uma criança de 5 anos, 5 minutos, uma criança de 6, 7 anos, vai até 10 minutos, e vai dobrando esse tempo depois dos 7 anos. Contudo, não é um estudo assim que haja uma grande defesa da academia. Acho que esse vai ficar por conta das neurociências aí por algum tempo ainda, né? Do que nós temos presenciado, o cuidado é com aquela criança que usa muito as telas. Então, independente dela estar ali naquele tempo do curso, porque aquele tempo é limitado, ela acaba na casa dela ficando horas no jogo, depois vai. Não é só a tela do computador, né? Porque a gente vive nas telas, são diversas Sim. telas, não é só do mobile, tem a tela da TV. São muitas telas. Então, assim, esta educação é da casa. Então, esse limite, ele tem que ser dado ali por uma outra referência. Uma referência que eu acho que vai mais para o lado da saúde, da psicologia mesmo. Do curso, o tempo, eu acredito que de todos os estudos, se a gente tirar uma média, vai dar uma média de uns 30, 40 minutos para crianças de 5 anos até 7, 8 anos. Crianças menores não é legal que fique, né, não vai nem participar, mas não Sim. é legal que fique. Você ainda tem todos os diagnósticos aí de visão, de audição, e de hiperatividade. Então, são questões que são ativadas ainda mais com essa tela, isso a gente já sabe, né? Sim. Então, essa Bom, idade você já tem definido estas questões. ok. Eu lembro a todos que eu fiz uma postagem no blog Educação Sem Distância. Está fixado aí no comentário um link curto para chegar a esta postagem. Claro que basta você procurar Educação Sem Distância no Google, que você também acha, mas se você digitar E sem D, que seria EAD trocando o A por 100, E sem D, Educação Sem Distância abreviado .org, então E sem D.org você chega no blog. Para chegar diretamente na postagem da professora Karen, da live de hoje, escreva liverv.esend.org.
tá? Lá já tem uma lista de simuladores selecionados pela professora Karen, e ela ainda vai me passar outros links de outras coisas interessantes que ela já me comentou, que a gente vai complementar. Além disso, a gravação da live de hoje, se não der nenhum problema, se o Instagram não perder a minha gravação, a gente vai deixar então o link para ela também lá nesta postagem, tá? Não esqueçam então de colocar suas perguntas aí nos comentários, para dar tempo da Beatriz Felicino, que está nos apoiando aqui, selecionar as perguntas, para a gente colocar a tempo. E eu queria que você falasse um pouco, então, sobre essa lista essa pesquisa que você fez de simuladores, que está publicada lá no blog, né? Qual foi a finalidade, como que você está usando e como que está sendo o resultado aí da aplicação dessa pesquisa. A pesquisa ela surge de uma necessidade pontual, que foi desta questão do ensino remoto, né, graduação, para engenharia, saúde, biologia, enfim, de como que eles poderiam fazer os experimentos, dar continuidade. Então, nós fizemos a pesquisa para a contratação de uma empresa que desse conta de todos os quesitos, as características desta instituição. Mas aí eu aprofundei a pesquisa, né? A gente não consegue, né, Tori? Começa uma coisa que é saber mais. E aí eu identifiquei quando que as instituições elas optam pelo uso do laboratório virtual. E é interessante, porque a maioria, é lógico, é pela falta de espaço físico, pela falta Sim. de profissional capacitado, pela falta dos elementos, principalmente de química ou dos maquinários. Mas encontrei algumas que achei muito interessante, aí tem uma pesquisa que depois quero compartilhar, que é justamente muito mais atual, que vem integrar, tem o laboratório físico e o laboratório virtual presencial, vem integrar a realidade aumentada. E como isso foi efetivo no aprendizado dos alunos. Então, os motivos são muitos e variados. Os laboratórios também são muitos e variados. Daqueles objetos de aprendizagem que estão listados, por exemplo, nós temos alguns que você tem que baixar o experimento, tem alguns em Adobe Flash, que sabemos que está obsoleto e que daqui a pouco os navegadores não conseguirão acessar, né? E tem outros que são vídeos de experimentos, então ele é feito o vídeo detalhado, muito de perto do experimento, e depois o professor vai criando questões sobre aquele experimento. Às vezes é usado também porque o experimento é muito complexo ou muito caro, ele não pode ser replicado com todas as turmas. Então, isso também acontece. E aí, o professor, a intervenção, a mediação do professor é que vai fazer toda a diferença. Nesse sentido, eu posso até indicar que é interessante, tem um plugin para o Moodle, eu acho que dá para ativar também fora do Moodle, que é o H5P, que ele consegue criar um vídeo interativo. Tem outros, mas esse eu acho que é mais fácil, é mais intuitivo. Consegue criar o vídeo interativo. Então, neste caso, essas questões que o professor faz seguido do vídeo, poderia ser no próprio vídeo, né? Então, parou ali, faz a questão e dá continuidade. E aí tem este que eu citei. Posso citar já a pesquisa? Claro. Eu marquei aqui, o acesso dela é num vídeo da TED, tá? No vídeo da TED está como este laboratório virtual vai revolucionar o ensino de ciências, de Michael Boldeckai. E ele foi feito a experiência com a Universidade de Stanford e a Universidade Técnica de Dinamarca. Eles selecionaram 160 alunos e dividiram em 2 grupos. Um grupo fez da forma tradicional no laboratório e o outro com o laboratório virtual, mas lá no presencial, seguindo a mediação do professor. E consistia no seguinte, com realidade aumentada, então vídeo 360, de um laboratório todo reproduzido, com todos os equipamentos e elementos, neste caso de química,
Mas olha só que interessante, a metodologia de abordagem do professor. Né? Só o experimento eles fizeram e não deu um resultado tão positivo quanto o experimento com essa mediação. E a mediação do professor era criar, trazer metodologias ativas, do tipo storytellers, por exemplo, né? Criando uma situação ali. Então, neste caso, criou-se a situação de um assassinato que tinha que ser investigado pelos alunos. E durante essa investigação, eles tinham que ir fazendo os experimentos nos objetos que fossem encontrados, identificando a química, com a química ali, identificando digital, identificando os elementos, o tipo de sanguíneo, enfim, tudo o que era necessário de aprendizado para aquela aula. Né? Então, aquela lista de conteúdos que nós temos listados foi feito de uma maneira que não foi dito para o aluno, olha, agora você vai ter que entender e identificar como que você identifica o tipo sanguíneo de alguém, mas dentro dessa situação. E os alunos, eles entravam ali, colocavam óculos, emergiam nesta história e iam resolvendo todas as questões que iam aparecendo. Então, olha só, na avaliação, ela foi feita da seguinte maneira: foi feita uma prova diagnóstica antes do experimento e uma outra avaliação após o experimento. No caso do segundo grupo, que foi o grupo que fez no laboratório virtual, ele teve um aumento de 76% da eficiência do aprendizado relacionado só ao uso do laboratório, sem mediação do professor. Com a mediação do professor, foi de 100%. Uau, De aprendizagem dobrou. efetiva. Dobrou. E está bem detalhado lá no vídeo dele, achei Muito bacana. bastante Depois significativo. você me passa o link que eu vou colocar na postagem do blog lá para todo mundo poder ver, tá? Aproveito aqui Certo. para deixar um abraço para a Márcia Augusta, que está aqui nos Ah, tá. assistindo, nossa Ô, amiga, que Márcia, também de saudade. eventos, congressos. Desculpem os demais que entraram, que passou, mas ela pôs uns coraçõezinhos lá, chamou a atenção, vi que era ela. Um Acho que eu vi a beijo aí, Márcia. Marluce também. Marlúcia entrou também. Marlúcia é outra companheira aí de congressos, eventos, e também muito interessada nessa temática e que acompanha bastante a educação sem distância. Muito Muito, bem. muito querido. Bacana. Mais coraçõezinhos, é isso aí. É muito, muito bacana essa pesquisa aí de Stanford, né? Eu lembro aqui de uma empresa brasileira, a VR Monkey, né? Uma startup brasileira desenvolvida por ex-alunos da Poli, que está fazendo um simulador de realidade virtual para também ensino de matérias relacionadas, muito parecido com esse projeto que você falou de Stanford, porque eles também vão usar esse tipo de gamificação, de ter que desvendar crimes, etc. E eles desenvolveram um laboratório completo, um laboratório de química, biologia, etc., em realidade virtual, bastante realista, e que em breve provavelmente em breve vou convidá-los quando eles lançarem esse produto para falar aqui também. Então, startup brasileira desenvolvendo tecnologia de ponta aí, é, muito similar a essa pesquisa que você citou de Stanford, muito bacana. Eles não estão fazendo pesquisa, já estão fazendo desenvolvimento de produto, mas certamente é bom a gente ter esse resultado de pesquisa para dar suporte científico ao uso dessa metodologia, né, que já está então comprovada que pode até aumentar em 100% o aprendizado dos alunos, desde que haja também mediação. Sem mediação, só o uso do laboratório já melhora em 76% 86. o aprendizado. Muito bacana o resultado dessa pesquisa. A gente vai colocar lá no liverv.ecnd.org, que está fixado aí nos comentários. Se você, em vez de escrever liverv.ecnd.org, escrever livera, você vai cair na página do blog da live com a professora Manuela Oliveira, que foi na quarta-feira e que falou sobre realidade aumentada na educação. Tá? Então, a gente fez hoje uma semana de ambientes imersivos na educação. RA, realidade aumentada, com a professora Manuela, e agora RV com a professora Karen Iglesias.
Mas a gente não vai falar só sobre RV, sobre simuladores, porque, como vocês já viram no início, quando eu apresentei aqui a professora Karen, a trajetória dela na educação é muito rica e tem muita coisa interessante para falar. Eu vou insistir um pouco na questão da educação básica, porque é uma parte que eu conheço menos, conheço pouco, por minha atuação ser muito focada no ensino superior. Então, eu queria que você falasse agora de tecnologias de uma forma geral, né? As pesquisas que você tem feito, os projetos que você tem desenvolvido na educação básica, né? Então, você até tinha dado uma sugestão de tópico aqui, que seria tecnologias digitais na educação básica, do Proinfo à pandemia. Faz uma síntese. Ô, Marluce, Vanderluce, um beijo aí, tudo de bom. Então, fala um pouco aí como pode ser foi ou está sendo essa trajetória do Proinfo à pandemia das tecnologias digitais na educação. A Vanderluz colocou uma pergunta, já já a gente vai comentar. Então, o Proinfo, surge em 96. Nós temos aí uma trajetória de tecnologias na educação anterior a ele, mas muito fraca em termos de política pública. Tudo isso é política pública. Para a educação básica, no início, o foco do Proinfo era um investimento total na criação de equipagem de laboratórios de informática nas escolas, a princípio em núcleos que atendiam várias escolas e depois expandiu para várias escolas. O programa não deu conta de 100% das escolas públicas da educação básica do Brasil, mas ele atingiu um percentual bastante grande. No caso de Santos, foram 100%. Só que quando esses equipamentos eles estavam chegando, eles já estavam se tornando obsoleto. Demorava tanto para chegar que o equipamento já chegava obsoleto. E outros programas vinham, mas eram programas que faziam parte ainda do Proinfo. O Proinfo durou 20 anos. Então, programas que vinham apagar o fogo, por exemplo, tentar levar a conexão para as escolas, uma conexão baixa, a maior naquela ocasião, eu estou falando já de 2013, 2014, era de 2 megas, não dava conta, 5% da sala entrava no computador ali, nos vídeos, caía dos outros, né, caía a internet dos outros computadores. Então, assim, era inviável, o trabalho era muito offline, o trabalho offline, hoje ninguém pensa no trabalho offline, então era muito da criatividade do professor. Também teve alguns que eram um computador por aluno, que levava o computador da sala de aula, que esse era o objetivo maior, né? Era o maior sonho, ainda é o maior sonho das escolas públicas, especialmente. Eu vou falar muito de escola pública, porque é a minha realidade. Então, até no início, quando eu falei de custo, a gente acaba se apoiando muito nesse custo do aluno de instituição pública, né? Eu venho de instituição pública, atuo em instituição pública, atuo pouco em privada, mas a privada que eu atuo também, ela é confissional e enfim, lucrativos. Então, acaba que esse ponto acaba sendo bastante alto, né, nas características de seleção. Nesse sentido, o Proinfo ele acabou identificando à medida que caminhava, ele foi trocando pneu no caminho, as questões e foi tentando sanar. Então, identificou que era necessário colocar curso de formação professor, porque, na verdade, o professor não sabia utilizar. Só que aí coloca um curso que é de tecnologias para a educação. E o professor não sabia nem montar o e-mail, nem ter no computador como um artigo pessoal. Então, cria-se o curso Tecnologias Básicas, depois o curso de Desenvolvimento de Projetos. Então, assim, o caminho da política, você vê que não é um caminho de uma avaliação diagnóstica que antecipe a política, mas sim de uma política que ela é desenvolvida, que ela é feita durante a sua implantação, durante o seu funcionamento. Ela chega em 2016 bastante
com uma avaliação bastante negativa em termos dos seus objetivos. O Valente da Unicamp vai atuar bastante nisso, o Moran, ele fala um pouquinho, mas ele acaba não tendo dado conta, o Proinfo está até hoje, tá? Mas ele acaba não dando conta daquilo que ele planejava, dos seus objetivos. Então, em 2017, surge uma nova política, que é o Programa Inovação e Educação Conectada, mas que ele vem com muitas questões do Proinfo, né? Como disse, o Proinfo não concluiu todos os seus objetivos e por isso ele não foi finalizado. Então as duas políticas caminham juntas, mas o Proinfo um pouquinho esquecido. O Educação Conectada, ele visa 4 dimensões. Então ele tem um ganho aí, porque ele já vem de um estudo, de um diagnóstico, de uma avaliação realizada por 250 países diferentes, em termos das necessidades de tecnologia na educação e de aprendizado. Descobre-se ali que o ensino com tecnologia e sem tecnologia não fazia diferença nos resultados. Olha só como contradiz a do laboratório, né? Nos resultados da aprendizagem dos alunos. Que o que fazia a diferença era a metodologia utilizada com a tecnologia, a metodologia do professor. Então, vem aquela dimensão que vai falar de metodologias ativas para a educação com o uso de tecnologias. Vai falar da infraestrutura, da conexão, vai falar das políticas públicas, política local, política que às vezes a própria escola precisa criar ali no seu projeto político pedagógico, depois o município, a rede de ensino, a rede privada, os recursos, aonde que eu acesso esses recursos, né? Hoje nós temos aí os recursos digitais, tem muitos redes por aí e tal, então ele acaba abrangendo o todo, o que eu tenho e aonde eu acesso, o que eu preciso para acessar, qual é a minha estrutura, qual o conhecimento que o professor tem que ter, né? E como que ele planeja, como que ele faz para que tudo isso seja contemplado. Essa política é lançada junto com a BNCC. Então, ela vem num discurso muito próximo, BNCC da Educação Básica, Ensino Fundamental 1 e 2, tá? Não do ensino médio. Um é de novembro e outro de dezembro de 2017. Mas vamos lembrar que em 2018 a gente tem mudança de governo e os programas acabam ficando parados por um tempo. Então, este programa específico, agora, há pouco tempo atrás, este ano ainda, é que ele volta os investimentos em termos de infraestrutura. Então, ele não passou nem da primeira fase, da primeira parte. Ele pretende colocar esta estrutura, conexão em todas as escolas, em todos os espaços das escolas, inclusive até 2024 em todas as escolas públicas do Brasil. É bastante ousado esse objetivo e por um investimento, um recurso que não está chegando, apesar dele ser um dinheiro que vai direto para a conta da escola, que é o PDDE interativo. Mas ele é pequeno, é uma verba per capita mínima, e ela não está vindo da maneira com que foi prometida. Então, a gente chega perto da pandemia com um contexto, uma realidade que é uma fala tanto de política quanto de governo, quanto nossa, né, enquanto palestrantes, enquanto teóricos, de que tem que se usar tecnologias, de que elas vão fazer a diferença, de que elas contribuem muito, de que nós estamos no século XXI, mas as escolas estão numa realidade de falta de infraestrutura, de falta de formação continuada nesta área para os professores, que impossibilita tudo isso. E aí, o que resulta na pandemia? Quando a gente acreditava que esse distanciamento social ele ia fazer com que todos os professores tirassem todas as cartas da cartola, da manga e fossem revolucionar, acaba que a gente vê muito a disponibilização, a distribuição de material impresso no virtual. Muitos sites estáticos, com grande quantidade de material impressos, de trilhas até inovadoras em termos de pedagógico, em termos de trilha pedagógica, mas que o aluno tem que
imprimir, né? Tem que baixar, imprimir e seguir lá no livro, abre a página tal, resolve a atividade tal. Porque esses programas, esses quase 40 anos de programa de política pública federal, não foram efetivados de fato, né? Creio que a busca dos formadores tem que ser justamente esta. Primeiro, cobrar para que seja realizado. O subsídio que a gente pode dar não é de cobrar o professor, porque o professor está levando o equipamento dele para dentro da escola. A maioria dos colegas que eu tenho, ele leva todo o equipamento dele, inclusive o projetor, para poder trabalhar com o seu aluno. Aí fala que da questão do mobile, né? Ah, mas o aluno tem o celular. Ele tem, mas ele não tem a internet. A internet é paga. Então, se a gente não tiver o mínimo, né? E fala da escola particular. Tenho vários colegas de exemplo de alunos que têm um computador em casa, e são dois, três irmãos, então que não consegue organizar o tempo, a distribuição do tempo para que todos façam uso do equipamento. Inclusive as escolas as privadas estão emprestando equipamentos para esses alunos. Assim, a nossa questão de infraestrutura, ela é muito maior do que essa questão de mudança de paradigma do professor. A resistência que nós víamos e que nós lemos nas diversas pesquisas por parte do professor, ela, na verdade, é uma resistência de eu não tenho nada, eu vou fazer o quê, né? Eu vou usar o que eu tenho em mãos. A tecnologia que eu tenho ali é esta. A minha tecnologia que eu levo, a gente faz uso, mas é uso limitado. Então, esta pandemia, de fato, ela está trazendo algumas experiências bastante significativas com o uso de tecnologias, mas ela é um número bastante pequeno em relação ao que se esperava, em relação ao que está sendo propagado. Não está acontecendo isso. Estou com acesso a pelo menos 4 redes diferentes, de municípios diferentes, município que vem até a gente pedir ajuda, pedir para implantar um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, mas que não tem estrutura nenhuma para o professor acessar esse ambiente. Então, você fala, tá, tudo bem, mas o ambiente pelo ambiente ele não vai se resolver, né? Outros que têm essa questão do acesso dos alunos, mas mesmo com pouco acesso do aluno, também tem aquela questão de considerar que o aluno não acessa, ele não tem condições de acessar, então eu não tenho o que produzir, que não é verdade. Eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que dar o acesso impresso, físico, para aquele aluno que não vai conseguir, e aí esse você não precisa nem colocar no site, porque se o aluno não tem o acesso, ele não tem acesso ao site, ele não tem impressora. Então, esse você deixa lá para ele buscar. Mas está produzindo conteúdos para essa troca, essa construção entre professores, inclusive para uma formação conjunta, né, colaborativa, porque aquilo que você falava no começo, a visão que eu tenho hoje, você acabou de colocar aí a questão da metodologia, do que é os Monster, me fugiu o nome, você colocou o nome do grupo que está criando o laboratório virtual? VR Monkey. Monkers. Então, Monkey. A gente já tem a comprovação de que só o técnico não dá conta. Como só o pedagógico tentando construir também não dá conta. É justamente essa integração, eu mostrar que os roteiros impressos, tem alguns que são riquíssimos, mostrar esse roteiro impresso para que ele possa construir em cima dessa metodologia, em cima desse pensamento pedagógico de quem é desta área, essa questão de quem é da outra área. Então, esta conversa ela tem que acontecer, e ela vai acontecer se as coisas estiverem disponíveis, estiverem acessíveis, né, na tela, na web. E a professora Vanderluz coloca aí um comentário importante, né, a questão da formação do professor, porque hoje as escolas estão muito ancoradas nas iniciativas pessoais, individuais dos professores, né? Justamente, eu estou lendo aqui, quando você falava, eu estava lendo, Sim. e ela coloca do acompanhamento virtual do professor, né, sem necessidade de ir ao laboratório. Então, o acompanhamento... Esse comentário é justamente sobre isso,
que você acabou Hum. de falar sobre a questão da formação do professor. Aí depois tem a pergunta do uso, tem a pergunta que ela tinha feito antes, a gente já retoma aquela pergunta. Ó. Agora ela fez apenas um comentário, né, sobre a formação do professor, que ela é, bom, hoje em dia, durante essa pandemia, nem houve muito tempo das escolas se organizarem. Uma coisa admirável é ver como os bons professores, e são muitos, têm jogo de cintura e conseguem se adaptar à situação, né? Porque é fácil quando você tem tudo já prontinho, a escola prepara tudo, você vai lá e chuta para o gol, né? Agora é que o professor mostrou justamente a sua competência ao conseguir tirar água de pedra, né? Então, os professores estão realmente dando um ótimo exemplo. Hoje mesmo, eu publiquei um post no Educação Sem Distância que está bombando, homenageando esse professor, que é o professor sem distância, né? Que merece aplausos, porque eles estão, sem ter tido uma formação adequada, né? Muitos professores eram professores de cursos tradicionais, presenciais, e de repente entraram para o ensino remoto e estão se virando. Mas é muito importante realmente que se pense, principalmente daqui para frente, na questão da formação do professor. E retomando aqui a Vanderluce, que está contribuindo muito hoje com a nossa discussão, obrigado aí, Vanderluce. Ela tinha feito, então, a outra questão sobre o uso, né, dessas, a possibilidade de uso dessas metodologias, e provavelmente ela estava se referindo àquelas imersivas, porque ela fez lá atrás a pergunta, eu só não quis te interromper. Em casa, é possível o aluno usar em casa com acompanhamento virtual do professor, sem a necessidade de ir ao laboratório físico? Esse é o uso mais comum, né? Este que eu coloquei do laboratório físico é incomum. É uma Certo. inovação da instituição. Não é comum se ter os dois laboratórios na instituição. O uso mais comum é que ele seja à distância. Então, é colocado normalmente num ambiente fechado. Aí nós temos o grupo A, com a Augitec, que tem um laboratório bastante significativo em termos de quantidade, e também a qualidade eu não avaliei tão de perto, avaliei mais dos cursos de engenharia, estão muito bons. Da área da saúde, a gente tem algumas coisas, mas pelo distanciamento do meu conhecimento, acabei não fazendo essa avaliação. E tem funcionado. As questões, elas têm vindo, as questões dos alunos, elas têm vindo de uma maneira muito similar ao que acontece no presencial, apesar de ser por escrito. Né? Hoje, assim, eu acabo falando bastante do Moodle, porque ele é aberto, gratuito, então eu acho que posso citar tranquilamente. Claro. As versões mais atuais do Moodle, ela possibilita a interação por áudio também no fórum, por áudio direto, sem a gravação e postagem. Então, assim, a gente vê que até mesmo aqueles alunos com maior dificuldade na escrita, e é um caso bastante comum na área de exatas, eles têm trazido, tem sido bastante pertinente a participação em relação especialmente ao laboratório. As questões, elas são muito focadas aquelas que eles vivenciam na prática também. Então, eles acabam buscando no laboratório virtual aquelas experiências que eles realizaram na prática. No caso da engenharia civil, eu vi 3 comentários e era sobre a área, né, o solo, a umidade do solo e tudo mais. E aí a gente acaba até dando algumas dicas que não tem nada a ver com a engenharia civil, que é no caso de sensores de umidade do solo, né, a gente, os terrenos em Santos, a gente tem morros que infiltra muita água e lá tem o projeto integrador. Então, um dos grupos acabou fazendo um projeto integrador sobre estas questões e usou bastante o laboratório virtual. Então, eu acho ele efetivo. Na área de engenharia, posso dizer que está sendo muito bem aproveitado. Na área de química, os professores também têm colocado de uma maneira bastante positiva. De saúde, eu tenho acompanhado pouco, mas assim, pela falta de interesse, por não, eu não acho que nem interesse, pela minha falta de compreensão, a falta de É. aproximação dos termos utilizados.
Muito bem. Bom, o tempo passou, nem percebi, eu vou para a última Estou pergunta. olhando aqui. É, é, sobre design instrucional em atividades remotas, como garantir o mínimo? É, primeiro, né, para o professor que faz aquele planejamento extenso, não é muito fácil, não. Mas é achar o refrão da música. Eu vi alguém falar isso e eu achei muito bacana. É achar o que que é essencial. Porque, de fato, não adianta você dar um capítulo inteiro de um livro, o livro inteiro jamais, mas às vezes o capítulo é muito extenso de um livro para o aluno ler para responder meia dúzia de questões, porque não é isso, de fato. Então, o que que se quer que o aluno saiba ao final daquele curso? Primeiro, você tem que ter os objetivos muito claros. Os objetivos têm que ser compartilhados. O aluno tem que saber o que você espera dele. Depois, não é dar mastigado, mas a gente tem aí a conjugação das diversas mídias, onde você pode dar o mesmo conteúdo de diversas formas. Então, não dê só num formato, né? A gente já sabe aí, por todos os estudos que se tem, que cada um tem um estilo de aprendizagem. Então, a gente precisa fornecer o mesmo conteúdo de diversas maneiras para que possa alcançar diferentes estilos de aprendizagem. Então, a seleção desse mínimo, ela está sempre ali no que é essencial, naquilo o que é o refrão daquele conteúdo. Ao final do curso, o meu objetivo sempre vai me esclarecer isso. Então, o objetivo, a avaliação, o material que eu vou repertoriar o aluno e o que vai ser cobrado afinal, quais são as atividades. Então, posso trabalhar com o behaviorismo, posso trabalhar com o construtivismo, com o construcionismo? Sim, eu só tenho que ter claro o que é tudo isso. E eu preciso pincelar tudo isso no momento das atividades. Tudo bem. Mais alguma coisa que você queira complementar para fechar? Alguma consideração final? Eu acho que o que mais me chamou a atenção nisso tudo, nesse estudo dos laboratórios virtuais, e o que é a mesma coisa que tem me chamado a atenção nessa questão das tecnologias. Quando eu falei, naquele primeiro momento que eu te falei das tecnologias do Proinfa, pandemia, nós passamos por diversos momentos e estudos na Prefeitura de Santos. Nós tínhamos o professor orientador de informática, o POIE, o laboratório de informática, um espaço onde o aluno se deslocava da sala de aula para o laboratório de informática, e ele não ficava com o mesmo professor, tinha um professor específico ali. Então era deslocado, destacado. Eu até iniciei um texto que não concluí, que falava a invisibilidade das tecnologias na educação, que tinha que se excluir as tecnologias dos espaços de educação. Mas era nesse sentido, excluir o foco das Ah, tecnologias, sim. porque o foco não está nelas. Era nesse sentido de você não precisar separar na matriz curricular um espaço para as tecnologias. Elas transpassam tudo isso, ela tem que estar Tem que ser integrada. transparente, né? Como é a Tem que ser, eletricidade hoje em dia, né? o Transparente. melhor exemplo não tem. É, Então, é exatamente isso. O diferencial de tudo isso, do uso do laboratório, são as metodologias. É o é. professor, a figura do professor das metodologias. Eu acho que Muito bem. é Acho que a, aí. a boa tecnologia é aquela que a gente só percebe quando ela falta, né? Como é a eletricidade. Exatamente, exatamente. Muito É bem, isso. foi ótimo, muito obrigado, Karen. Adorei conversar com você. Eu quem Depois agradeço. vocês podem continuar essa conversa entrando na postagem lá do blog Educação Sem Distância, por esse endereço liverv.ecnd.org. Valeu, Karen, valeu, Vanderluce, Marça e todos que nos acompanharam. Obrigado, grande abraço a todos, até a próxima. Tchau.